Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da origem das constelações familiares. E para falar da origem das constelações, a gente vai ter que falar sobre quem foi Bert Hellinger. Ele que foi o grande estudioso dessa nova forma de olhar, né? A vida, os relacionamentos, a família. Então, as constelações familiares, elas são resultado de muito estudo, observação e aplicação de um longo e profundo caminho, que passou por muitas influências dentro da trajetória de Bert Hellinger. E muitas foram as linhas de conhecimento que ele estudou e vivenciou até criar o seu próprio caminho terapêutico. Então, Bert nasceu na Alemanha em 1925 e tinha 7 anos quando Hitler chegou ao poder. Seu pai não quis se filiar ao partido nazista e isso trouxe muitas complicações para ele e para a família dele. Aos 17 anos, ele se juntou a um pequeno grupo de jovens do movimento católico que era proibido na época. E mais tarde, aqueles jovens foram incorporados ao serviço de trabalho forçado e às forças de ocupação na França. Nessa época, após um interrogatório que Bert Hellinger passou, ele foi considerado como potencial ameaça ao povo alemão e foi enviado para as ações de combate. Ele viu muitos companheiros morrerem no combate e foi lá também que ele perdeu o seu irmão. Por um ano, ele foi prisioneiro de guerra lá dos americanos num campo na Bélgica, em condições subhumanas. Ele conseguiu fugir de lá e chegou quase morto de fome, esgotamento e conseguiu chegar até a casa da família dele, lá na Alemanha. Tempos depois ele entrou para o noviciado, ele tinha intenção de se tornar sacerdote. E foi aí que ele deu início à sua vida espiritual. Então ele começou a praticar meditações, as suas leituras espirituais. Um ano depois ele foi enviado para a África do Sul, lá com o povo Zulu. Foi enviado como missionário, sacerdote e foi professor de religião e inglês lá do povo Zulu. E lá ele viveu por 16 anos. E foi esse convívio com o povo Zulu que despertou em Bert Hellinger a compreensão sistêmica com relação à família. As relações como clã no povo Zulu são muito fortes nesse sentido, com relação à ordem, pertencimento e hierarquia. Então Bert voltou para a Alemanha em 1969 e um ano depois, em 70, ele deixou o sacerdócio para estudar um amplo caminho das psicoterapias. Então ele começou o seu estudo em psicanálise em Viena e concluiu lá em Munique. Em 73, ele foi para os Estados Unidos para estudar terapia primal. Ele casou-se com a sua primeira esposa, Herta, em Viena, e passaram a trabalhar juntos, inclusive na psiquiatria. Quando ele conheceu a análise transacional, ele começou a entender o conceito de que nós seguimos um roteiro de vida. Mais tarde, ele entendeu que esses roteiros não eram pessoais, e sim familiares, relacionados com o sistema familiar. E lá também ele começou a aprender as frases de soluções que nós utilizamos hoje como modelo nas constelações familiares hoje. Por 14 anos, então, o Bert combinou a terapia primal com a transacional. Então, ele foi se aprofundar na terapia familiar, que era a nova tendência dos anos 70. E foi tomando cada vez mais consciência da dimensão sistêmica e foi incorporando as terapias anteriores que ele tinha conhecimento. O termo constelação familiar não foi criado por Bert Hellinger, foi criado por Walter Thomann, em 1961. Então, o Bert Hellinger foi costurando os aprendizados de vários estudiosos e configurando hoje o que nós conhecemos como a constelação familiar. Bert Hellinger estudou PNL, hipnoterapia de Milton Erickson, psicodrama de Moreno, e agregou os conceitos de lealdades invisíveis de Ivan, esse sobrenome aqui que eu não sei falar. Assim como também o pensamento sistêmico de Gregory Bateson, teoria da reconstrução familiar de Virginia Satir, teoria dos campos mórficos de Rupert Sheldrake, os conceitos de física quântica e por aí vai. Em 2002, ele casou-se com a segunda esposa, Sophie, com quem realizou grandes trabalhos que influenciaram significativamente o modelo atual que nós utilizamos da constelação familiar. Hellinger disse que, abre aspas, abriu um caminho sem fim e que o caminho se aperfeiçoará cada vez mais com a prática. Então hoje nós temos vários modelos de constelações familiares, né? Onde a base é a mesma dentro dos aprendizados do Bert Hellinger, mas hoje a gente tem a constelação com bonecos, com as âncoras, a gente tem a constelação individual, a gente tem as constelações em grupo, constelações na água, com cavalos, uma infinidade. Ferramentas que nós utilizamos das mais diversas formas dentro do mesmo conceito que é a constelação familiar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu acho importante a gente saber da onde vem as técnicas que a gente utiliza hoje, né? Então essa é a história da constelação familiar. Beijo para vocês!